Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso trabalho com uma música, logo após iremos recitar um poema, que serão as preces inicial do nosso trabalho da noite. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída, das belezas da amplidão. Quando andava pelo mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarzinho, encheste o meu coração. Na bênção dos deuses, na divina claridade, descer-me felicidade, em sorrisos de esplendor, eis meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea de minha alma. Se eu te perder um dia, serei escura agonia das saudades dos teus belos. Se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, descer-me felicidade, em sorrisos de esplendor, eis meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores
da claridade dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Ela, que se recolhera ao mundo dos espíritos no ano de 58, estava presente por ocasião da despedida física de Públio, no ano 79, quando o Vesúvio entrou em atividade e destruiu a cidade romana de Pompeia. Pousando as mãos luminosas e puras na fonte abatida do companheiro exausto e agonizante, Lívia elevou os olhos ao firmamento engranecido e orou com a suavidade da sua fé e dos seus sentimentos diamantinos. Jesus, meigo e divino mestre, esta hora angustiosa é bem um símbolo dos nossos erros e crimes, através de avatares tenebrosos. Mas vós, Senhor, sois toda a esperança, toda a sabedoria e toda a misericórdia. Abençoai nossos espíritos neste momento ríspido e doloroso. Suavizai os tormentos da alma gêmea da minha, concedendo-lhe nesse instante o alvará da liberdade. Aliviai, magnânimo Senhor do mundo, todas as suas mágoas pungentes, suas desoladoras amarguras. Concedei-lhe repouso ao coração angustiado e dolorido antes do seu novo regresso à trama escura das reencarnações, do planeta, do exílio e das lágrimas dolorosas. Ele já não é mais, Senhor, o vaidoso déspota de outrora, mas um coração inclinado ao bem e à piedade, pregados pela vossa doutrina de amor e redenção. Sob o peso das provações amargas e remissoras, seus pendores se espiritualizaram a caminho da vossa verdade e da vossa vida. Essa é a prece que Lívia dirige ao Mestre Jesus no momento do desencarne de Públio. E a música que nós introduzimos o trabalho da noite, um poema musicado, em que Públio Emmanuel faz para nossa querida Lívia. Temos a nossa introdução, agradecemos mais uma vez a presença de todos e passo a palavra para o nosso querido amigo Jorge Alahá. Boa noite, Mônica. Boa noite para todos que estão ligados conosco. Nossa leitura desse poema musicado no começo serviu como prece para a abertura dos nossos trabalhos. E assim sendo, nós passaremos para o nosso tema da noite de hoje, que é especificamente tratar sobre os desafios e as conquistas que nós conseguimos obter no curso da encarnação. Neste sentido, em função daquilo que nós iremos tratar hoje, que é sobre a relação existente entre dois personagens que se encontram no centro da obra há 2000 anos, de Emmanuel, nós faremos algumas reflexões sobre alguns pontos antes de começarmos, contidos na obra doutrinária de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, mais especificamente, as questões que vão de 291 a 300 da obra. Nesse trecho da obra, Allan Kardec vai indagar aos espíritos sobre as relações que existem entre as almas simpáticas, entre esses elementos que se juntam, espíritos que se agrupam e que formam, a partir dos seus desejos, vinculações com outros espíritos, criando assim a situação na qual eles seguem durante diversas existências com um ideal muito semelhante e, por conta disso, são rotulados pelo título de almas gêmeas. A primeira coisa que é importante destacar é que o conceito de almas gêmeas não é, na verdade, nada parecido com o conceito de metades eternas, que está contido nas questões 298 a 300 da mesma obra.
O conceito de metades eternas seria o conceito através do qual os espíritos teriam nascidos consagrados uns aos outros de origem, como se Deus, ao criar os espíritos, já criasse os espíritos com destinos específicos, como se de repente as almas já tivessem parceiros pré-definidos no momento da sua criação. E o Espiritismo nos diz que não, que nós somos criados absolutamente individuais, sem nenhum tipo de vínculo, e que essas vinculações elas são criadas no curso da história. Então é muito importante nós separarmos dois conceitos. O conceito das metades eternas, que não é um conceito absorvido pela mensagem espírita, não faz parte do conjunto de princípios que o Espiritismo esposa, e um outro conceito chamado almas gêmeas, que é o conceito a partir do qual os próprios espíritos se elegem mutuamente para caminharem na condição de parceiros, em virtude da identidade de seus ideais, pela vinculação entre seus corações, ou mais simplesmente pelo amor que vincula esses espíritos, fazendo com que, em encarnações sucessivas, essas almas ou elas estejam encarnadas juntas, ou uma gravita em torno da outra, uma encarnada e a outra desencarnada, mas sempre procurando estimular aquele que está encarnado ao êxito das suas tarefas. Nosso objetivo de hoje é nós percorrermos esse conceito das chamadas almas gêmeas, em cima de um caso que está tratado na 10ª obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Entre as mais de 400 obras que ele teve a oportunidade de psicografar, a 10ª delas é o livro que nós vamos ter a chance de comentar um pouco na nossa noite de hoje. Essa obra, ela se passa no século I do período cristão. E ela é, de certa maneira, exatamente naquela janela de tempo da passagem de Jesus pela Palestina. Nós vamos encontrar ali, então, uma história muito interessante que está trabalhada dentro de um romance apresentado por Emmanuel, é o primeiro dos romances históricos que ele vai escrever, e esse romance, ele é muito denso, traz uma história muito interessante, tanto do ponto de vista doutrinário, como do ponto de vista histórico, com algumas informações extremamente preciosas que identificam a nitidez daquele que esteve presente naquelas cenas, discorrendo sobre alguns detalhes da cultura da época que, às vezes, até já se perderam no tempo e que justificou que os estudiosos fossem atrás para tentar entender algumas passagens que são apresentadas no curso da obra. Os personagens centrais dessa obra serão Públio Lentulus e Lívia Lentulus. Eles são casados e existe entre eles uma relação muito intensa de afeto. Públio é profundamente apaixonado por sua esposa Lívia. E ela é uma mulher de uma grandeza espiritual extraordinária. Ele é um senador romano, não somente um homem de autoridade, mas também investido de todas as características do orgulho romano. Ela, apesar de ser romana, é uma mulher de uma sensibilidade extraordinária e se apresenta exatamente como sendo aquela companheira que sustenta o seu esposo durante os seus momentos mais difíceis, sendo sempre uma pessoa muito leal nas várias etapas da história deles enquanto casal. Eles possuem 2 filhos, uma filha mais velha, chamada Flávia, que estava saindo da infância para a adolescência, no período em que parte do livro começa, e tem um segundo filho bem mais jovem, chamado Marco, que ainda é bem criancinha, bem pequeno. E a história, ela está desenvolvida dentro da obra em 20 capítulos, 10 na primeira parte, 10 na segunda parte. Mas se a gente pudesse tomar essa obra para fazer uma análise dentro daquilo que nos interessa na noite de hoje, nós poderemos recontar essa história em 7 atos. Em cada um desses atos, a gente vai destacar
os pontos mais importantes exatamente dessa vinculação espiritual, dos vínculos que existem entre os espíritos e as propostas do mundo espiritual, na perspectiva de nos oferecer a chance de nos libertarmos das nossas angústias e do peso das nossas culpas. O primeiro dos atos que nós poderíamos destacar dentro dessa obra está exatamente no primeiro capítulo também. É um momento de encontro no qual Públio Lentulus, o senador orgulhoso, está conversando com um amigo, Flavícius, dizendo para ele que ele está programando a sua ida para a Palestina. Houve uma oportunidade para que ele fosse de Roma para a Palestina, e ele vai aproveitar essa chance, porque ele está na expectativa de que os ares novos da Palestina possam fazer bem à sua filha. A filha dele está acometida de uma doença de pele muito grave. Segundo se pode crer, seria uma hanseníase. Então, ela está num processo já avançado da doença, a situação dela está complicando, não há remédio na época para que isso seja curado. Dentro da sociedade romana, é um estigma extremamente amargo a questão da hanseníase, e, por conta disso, ele vai tentar uma ida à Palestina, na expectativa de que ali ele consiga encontrar uma ambiência diferente de Roma e talvez, quem sabe, a oportunidade de que a filha melhore do seu estado de saúde. Ele tem muita dificuldade de aceitar que a filha tenha hanseníase. Isso é muito desconfortável para um senador romano, na posição que ele ocupa dentro do império. E ele se desloca para a Palestina exatamente a convite do próprio Império Romano, e ele vai juntar as duas coisas, uma ascensão profissional, ao mesmo tempo que ele vai tentar melhorar a condição para a sua filha Flávia. E aí existem 3 coisas muito interessantes que acontecem nesse capítulo, nesse ato do livro. O primeiro ponto é que ele, sentado com o amigo, ele narra um sonho que ele teve. Ele tem um sonho na qual ele se vê como se ele fosse o seu bisavô, que tinha o mesmo nome que ele, Públio Lentulus Cornélius. Só que o bisavô tinha um nome a mais. Depois desses 3 nomes, tinha mais Sura. Então, o seu bisavô era Públio Cornélio Lentulus Sura. Ele tinha mais um Sura no final. E esse bisavô dele também teria sido uma autoridade muito considerada dentro da história do Império Romano. E, por conta disso, ele possui uma história também muito marcante dentro daquilo que se pode encontrar do Império Romano. E aí, o que a gente vai ter? Esse mesmo Públio Lentulus Cornélius, o bisavô dele, ele também foi um homem de luta, também foi um homem de mando, também foi alguém que teve autoridade na sua mão. E no sonho que Públio tem, ele se enxerga como se ele fosse o bisavô dele. Uma coisa que na cabeça dele é muito confusa, ele não consegue entender o que é isso. Mas ele se enxerga como se ele fosse seu bisavô, agindo em batalhas. E uma coisa muito interessante na batalha, ele pega os vencidos na batalha e, num ato de crueldade absolutamente desnecessária, ele cega aqueles que haviam sido vencidos. Eu vou repetir o que eu disse. O bisavô de Públio, quando numa batalha para vencer alguns que eram rebeldes, ele cega os olhos dos vencidos. E essa imagem, ela fica muito forte gravada dentro dele. E ele diz que ele, ou o avô, ele não consegue entender, porque parece que um é o outro é um, ele fica confuso com relação a isso. Depois que a morte vem, ele sofre muito em função daquilo que ele fez, ele sente as angústias do que ele praticou, o sofrimento que ele impôs às outras pessoas, e por conta disso ele se vê no local de muito sofrimento, de muita dor. É quando aparece uma entidade que vem e estende-lhe a mão e retira Públio da escuridão em que ele se encontrava, oferecendo para ele
a oportunidade de um recomeço. E ele diz: essa figura angelical que me retirava das sombras era Lívia. Então ele consegue no sonho perceber que a própria esposa era quem havia sido o elemento que havia resgatado a ele mesmo durante o período de sofrimento na escuridão. Mas para ele isso tudo muito confuso. Como é que ele pode se ver como o próprio bisavô dele? Ele não entende o mecanismo da reencarnação. Eles vão para um cômodo próximo e tem um busto do bisavô dele. Ele diz: meu bisavô era esse aqui. E aí o amigo diz: nossa, mas como ele parece com você. Vocês estão muito parecidos fisicamente. E realmente, isso não é uma obrigação, mas às vezes as semelhanças físicas elas se transferem de uma encarnação para outra. Então, o que a gente vai perceber aí? Nesse primeiro ato, o primeiro elemento importante que a gente tem para colher aí é esse sonho que incomoda profundamente Públio. O segundo ponto importante dentro desse cenário é um conselho que o amigo lhe dá. O amigo diz: Públio, independente do que você possa viver lá na Palestina, lembre, você é um senador romano. Não permita com que rebeldes ou o próprio povo da Palestina intimide você. Mostre a sua autoridade se você se sentir ameaçado. Esmague aqueles que por algum motivo se voltem contra você. Não permita que eles tentem de alguma maneira ameaçar um homem do império. Você é um senador romano e, portanto, jamais pode ser atacado no que quer que seja, em função da autoridade enorme que você possui diante dessas outras criaturas. Esse conselho dado pelo amigo penetra muito fundo a alma de Públio. E aí a gente vai refletir exatamente sobre esses aspectos, né, que a gente não sabe, o poder que os nossos conselhos têm. Esse amigo dá esse conselho para ele, esse conselho vai lá dentro da alma dele. E Públio guarda essas palavras de maneira muito forte dentro de si. Então nós temos, de um lado, uma história muito significativa, muito intensa, que revela um fenômeno curioso. Do outro lado, nós temos um conselho infeliz de um amigo que empurra Públio a uma determinada visão de mundo que não seria a mais adequada, levando que nós refletíssemos sobre isso. E o terceiro ponto curioso é que quando eles estão discutindo sobre isso, o assunto sobre a reencarnação entra na sala. Conversando sobre esses assuntos, inserindo um dos servos na conversa, o servo grego fala sobre a questão das múltiplas existências, mas Públio acaba não conseguindo entender esse mecanismo, não consegue entender a lógica desse fenômeno e simplesmente rechaça. Então aí a gente tem um chamamento através do sonho para que eu despertasse. Depois nós temos um conselho, que é um chamamento na direção errada. E ao invés dele absorver o chamamento bom, ele absorve o chamamento ruim. E um segundo despertamento que vem dentro desse primeiro ato da nossa conversa é sobre a questão da reencarnação, que ele também não consegue absorver. Então você vê que ele tinha duas oportunidades positivas, ele perdeu as duas. Ele tinha uma negativa e ele absorve exatamente essa. Então, nesse primeiro ato, ele não conseguiu absorver aquilo que ele poderia fazer. E em função desse não aproveitamento, ele segue para a Palestina numa circunstância muito amarga, numa circunstância muito problemática, porque ele vai para a Palestina com uma leitura de mundo profundamente infeliz e perigosa, porque ele poderia, ao se defrontar com algum risco de alguma coisa que o ameaçasse, agir de maneira indevida e criar um sofrimento desnecessário. Passamos para o ato 2. O segundo dos atos que a gente poderia falar que vão acontecer com Públio Lentulus Cornélius nessa sua saga contada no livro há 2000 anos, acontece já na Palestina. Quando eles chegam na Palestina, que eles desembarcam, Públio, para querer demonstrar autoridade e poder,
ele convoca uma comitiva razoavelmente grande para recebê-lo e levá-lo para o local onde ele iria morar, para o seu solar, como se chamava na época. Mas a multidão que apertava aquela comitiva era muito grande. Os judeus, incomodados com a presença dos romanos invasores, era vista de maneira muito, muito desagradável. E aí, quando a comitiva está passando, 2 rapazes observam a comitiva, e um deles, de 18 anos, chamado Saul de Gioras. Ele, com 18 anos, pega uma pedra e joga na direção da carruagem aonde a família de Públio estava indo. A pedra passa pela janela da liteira e atinge Lívia no rosto. Fere o rosto dela. Não é um ferimento tão grave, mas fere o rosto dela. Quando Públio vê o ferimento no rosto dela, vai acontecer aqui, nesse segundo ato, 3 atos novamente profundamente dolorosos. No primeiro ato, nós vemos 3 situações. No segundo ato, 3 situações de novo. A primeira das situações é essa pedrada que acontece em Lívia. Quando a pedrada acontece, Públio, para tentar mostrar a autoridade e lembrando do conselho que o amigo havia lhe dado, e reforço mais uma vez, para a gente refletir sobre os conselhos que nós damos para as pessoas. Públio, para mostrar a autoridade, manda que os guardas encontrem quem jogou a pedra. Os guardas saem e trazem o garoto. 18 anos de idade. Praticamente um menino. Públio, para querer mostrar que ele tem autoridade, que ele não aceita ser ameaçado pelo povo de Israel, que ele tinha acabado de chegar, ele determina que o menino seja preso, açoitado e que depois seja transferido para as galeras, para ser escravo de galera. O que é um escravo de galera? É aquele que vai remar incessantemente até a sua desencarnação. Então, os escravos de galera era praticamente uma pena de morte. Eles vão remar indefinidamente até que eles não sirvam mais e são jogados ao mar. Eles funcionam como se fossem os motores dos barcos romanos. E ele, então, troca uma pedrada por uma pena de morte. Aí você vê o segundo ato, a segunda ocorrência desse segundo ato, que é, depois da pedrada, a decisão de Públio completamente desproporcional. Um ato que era simples e que ele poderia ter conduzido por uma outra direção, ele conduz para um lado profundamente equivocado. Para querer mostrar que ele protegia Lívia, para querer mostrar que ele era um cidadão de autoridade do Império Romano, ele sentencia de maneira desproporcional e condena o garoto, praticamente, à pena de morte. É uma pena muito amarga. Lívia até tenta dissuadi-lo desse tipo de ideia, porque não justifica sacrificar a vida do menino apenas por conta de uma pedrada. Então, Públio não aceita as argumentações dela e mantém a sua decisão. E aí nós vamos ter, nesse segundo ato, a terceira cena, que é a hora em que o pai de Saul, André de Gioras, procura por Públio para lhe pedir desculpas, para lhe pedir perdão, para se humilhar diante dele, pedindo para ele para que ele salvasse. O senhor tem filhos. Ele é meu filho. Não faça isso, ele é um garoto, ele não sabe o que ele está fazendo. Senador, por favor, se ajoelha, senador, por favor, perdoe meu filho. Por um momento, ele ainda fica meio balançado de voltar atrás, mas ele lembra das palavras do conselho que ele havia recebido. E disse, não, palavra de senador não volta, seu filho vai para as galeras. Você vê como a gente faz besteira por um motivo besta? Às vezes você está no trânsito, uma pessoa veio e bateu você atrás. E aí você sai para tomar satisfação por conta da batida, cria uma confusão do tamanho do mundo, começa a discutir, a pessoa agride você, bate em você, você corre para o carro, pega uma chave de roda
e agride a pessoa e por conta de um incidente, de uma batida por trás no trânsito, você acaba se complicando, criando um débito enorme por conta de um possível assassinato que você comete, por conta de uma batida tola que acontece no trânsito. A nossa impulsividade pode fazer com que, em um segundo, a gente mude o curso de uma existência inteira. No caso de Públio, isso vai acontecer. O seu orgulho, a sua vontade de mostrar sua superioridade sobre os judeus, vai abrir uma porta gigantesca de sofrimento, porque ele não vai perdoar Saul. O pai insiste, implora, se desespera, se derrete diante dele, e ele diz: não, o seu filho vai para as galeras. Não existia lei, não existia processo, era simplesmente o arbítrio dos poderosos, e ele então assim determina, e André sai da frente de Emmanuel, no caso é Públio Lentulus, dizendo para ele: o senhor vai ver, senador, a vida não é assim. As coisas podem seguir por um rumo que o senhor não queira. É muito ruim perder um filho. O senhor não tem noção de como é amargo perder um filho. E ele vai embora. Com isso, a gente vai ter aí o fechamento desse segundo ato. Mas acontece uma coisa bem curiosa depois desse incidente. Públio depois, quando volta para casa, Lívia intercede, pede para que ele volte atrás. E ele, depois de muitas reflexões, tá bom, eu vou perdoar o garoto. E aí ele vai procurar por ele. Quando chega lá, o garoto havia fugido da cadeia. Havia conseguido fugir. E Públio diz: bom, ele fugiu, então ele vai embora, vai voltar para casa, ficou tudo bem, então não preciso tomar mais nenhuma medida. Tudo se ajeitou. Só que não acontece isso. O garoto foge, mas ele é pego por um mercador de escravos que vende o garoto. E o pai perde, na verdade, o filho para sempre. Há um fato curioso, histórico, nessa venda dessa criança, desse rapaz. Quando o autor do livro, Emmanuel, fala sobre a venda dele no mercado de escravos, diz que o pé dele está pintado de branco. E a gente fica: mas por que o pé dele pintado de branco? Daí você vai fazendo uma consulta nos livros de história, vai ser possível perceber que no mercado de escravos havia um indicativo de escravo fujão, escravo rebelde, escravo desobediente, para que ele fosse comprado pelo seu novo senhor, sabendo os defeitos que o escravo teria. Quando ele era fujão, desertor, ou era problemático no sentido da desobediência, pintava-se o pé dele de branco para que na venda se soubesse que ele já era uma pessoa problemática. E Emmanuel fala isso na obra, que o garoto estava pintado os pés dele de branco. Só depois da obra feita, que o pessoal foi pesquisar para tentar saber, é que se descobriu que havia uma conexão entre o comportamento do escravo e a situação em que ele se apresentava nos mercados de venda de pessoas. Daí nós temos um quarto ato. Você observa nesses atos todos que, no primeiro, você tem Públio assumindo uma postura e que leva com que ele vá de encontro com uma série de problemas. Ele vai se machucando no caminho. No segundo ato, em que acontece a agressão à Lívia, você vai ver que ela mesma, Lívia, ela não se sente ofendida, mas ele se movimenta nesse sentido, então ele se emaranha na lei de causa e efeito. Ele mesmo, então você vê, ele já era um espírito complicado da existência anterior. Lívia promoveu o resgate desse companheiro e trouxe esse indivíduo de volta para a condição de que ele fosse efetivamente alguém que se renovasse pela chance de uma nova existência. Mas o que acontece com ele? Parece que ele não está sabendo aproveitar a oportunidade. Porque às vezes a gente diz assim: fulano foi senador, então agora vai nascer pobre. Ele foi senador, ele foi uma pessoa importante e renasce novamente numa situação de muito destaque dentro do Império Romano. Ele não nasce na condição de pobreza. Então, muitas oportunidades foram dadas para que ele acertasse dessa vez. Mas ele
parece não estar aproveitando essas experiências. É muito complicado o que vai acontecendo na vida dele. Não se pode dizer que é em função do passado, mas em função do próprio presente, da própria circunstância em que as coisas se deram na existência que ele está vivendo. Ninguém pode dizer assim, sabe o que aconteceu? O passado veio e o tomou. A gente está vendo o livre-arbítrio dele sendo usado. E ela, Lívia, usando do livre-arbítrio dela também, convivendo com ele, dando suporte, orientando, sugerindo que perdoe, fazendo com que ele enverede pelo bom caminho. Mas ele não ouve. Ele parece meio surdo para essas necessidades de mudança. Então, ela segue um caminho de muita coerência, mesmo estando ao lado dele, mas ele não consegue ter a grandeza para entender a condição espiritual que a esposa dele possui. Isso, porém, não impede que ele a ame, porque essa música que foi tocada no começo da nossa live, ela foi, no dizer do autor do livro, Emmanuel, ela foi composta por Públio aos 25 anos para Lívia. Então, foi ele que escreveu para ela esse poema, considerando-a como se fosse sua alma gêmea, cuja saudade ele teria muita dificuldade de aceitar, a ausência dela, e a maneira quase divinal que ele se coloca, que ele a coloca em relação a ele próprio. E toda a dinâmica do poema vai mostrando esse amor profundo que ele tem por ela. Mas é muito interessante a gente ver que, ao mesmo tempo que ele a ama, ele também é um espírito complicado. Como fosse assim muito parecido conosco, que temos virtudes, mas temos uma série de defeitos, que temos uma série de conquistas, mas ainda nos arrastamos com muita dificuldade em algumas áreas do comportamento humano. No caso de Públio, ele tinha muitas conquistas num determinado lado, mas ele tinha muitas falhas no que diz respeito ao comportamento da autoridade dele, do sentido da humildade. E a gente precisa aqui fazer um reparo que, para o Império Romano, humildade não era virtude. A virtude era o orgulho, tá? Jesus que traz para nós essa ideia de que ser humilde é bom. Mas o conceito no qual ele viveu era não. Ser humilde é ser pequeno, é ser miúdo. O Império Romano é grande, então você tem que mostrar o poder que tem, mostrar a autoridade. Então, isso é muito complicado para uma pessoa conseguir vencer, porque ele nasceu dentro dessa cultura que apresentava o orgulho como sendo um ideal para a própria vida, como se nós devêssemos procurar esse tipo de recurso. Então, passado o primeiro ato, que foi aquela conversa, o segundo ato, que é a pedrada, nós temos o terceiro ato. O terceiro ato dessa conversa sobre o livro diz respeito a um pedido que sua filha lhe faz. Esse pedido vai resultar no capítulo 5º da obra, que é considerado o capítulo mais bonito, mais lido, mais citado, mais comentado de toda a obra. Porque nesse capítulo, Flávia, sua filha, muito doente, numa condição já de praticamente desencarnação, pede ao pai socorro para que ele faça alguma coisa para que ela possa melhorar. E ele dizendo a ela que faria qualquer coisa para recobrar a saúde da filha que tanto amava, a filha lhe diz: a nossa serva, Ana, fala que aqui na Palestina existe um profeta. E que esse profeta que veio da Galileia, ele tem o poder de curar as pessoas. Procure por ele e peça para que ele me cure. E aí vai se dar uma cena extremamente bela, que é o encontro de Públio com Jesus. Isso está no terceiro ato dessa obra. É muito bonito realmente esse momento, porque sai o senador romano orgulhoso para ir falar com um profeta daquela região esquecida, que era a Palestina,
E ele vai para encontrar com aquele homem sem nenhuma sensação de que vai ter algo de especial. É como se, de repente, na nossa condição hoje, nós fôssemos uma pessoa muito importante na sociedade e alguém dissesse que tem um xamã, que tem um curandeiro, que pode fazer lá um determinado procedimento que pode trazer a cura para um filho. Aí você, eu vou atrás, é um curandeiro, né? Eu vou atrás desse curandeiro. Então, é mais ou menos com esse espírito que Públio vai. Ele vai para encontrar um ser que ele acha que é um desqualificado. Ele não sabe quem é Jesus, não tem a menor noção de quem é. Mas ele vai atrás desse homem. E ele fica nas margens do lago de Genezaré para ver se ele encontrava com Jesus. E aí acontece uma coisa impressionante. Esse terceiro ato, ele possui também 3 pontos muito curiosos dentro dele. O primeiro desses atos é como o orgulho do senador se curva diante de Jesus. Isso é muito impressionante. Ele está esperando pelo Cristo e, de repente, o mestre aparece. Quando o mestre aparece e ele vê, ele não consegue resistir. A presença do Cristo é de maneira tão impactante diante dele que ele não consegue ficar de pé. Imagine o que é um senador romano acostumado a ter toda a autoridade, estar numa terra estranha, de um povo que eles oprimem, que eles dominam, e de repente aparece um homem e ele, o senador, não consegue se colocar de pé diante desse homem singular. Ele tenta, mas ele se curva na relva. E o Cristo então vem, coloca a mão na testa dele e, sem dizer nenhuma palavra, mantém um diálogo sem palavras, como se Públio ouvisse no seu próprio idioma aquilo que Jesus falava com ele. E a primeira pergunta que ele faz é: por que me buscais, senador? Por que me buscais? Essa é a primeira pergunta. E ele, então, vai promover um diálogo muito curioso. O segundo ponto interessantíssimo desse diálogo é a forma como Jesus vai desconstruindo todos os valores que o senador tem. O senador apresenta o Império Romano como uma coisa mais gloriosa da terra. E o Cristo desconstrói todos esses valores, dizendo que isso tudo passa, que os poderes dos Césares, as conquistas do seu império, não são nada, porque todas elas passarão. As únicas coisas que são permanentes estão relacionadas com o amor. E aí ele vai trabalhando uma série de questões com ele. E no final, a terceira coisa importante nesse terceiro ato é a conclusão da fala do Cristo com ele, que diz: sua filha obterá a cura, não pelo seu pedido, não pela sua vinda aqui, mas pela sua mulher, pela intercessão de Lívia por ela. Por ela ter orado, ela pode mudar a condição de saúde de sua filha, mas não o seu pedido orgulhoso, mas sim o pedido feito pela própria mãe. E aqui aparece uma coisa, do ponto de vista doutrinário, bem interessante. Como que a prece pode mudar os dispositivos da lei? Se a menina estava doente, aí você orou e aí alterou. Então, se alterou, Deus mudou de opinião, né? Porque ele tinha uma opinião, você orou e a opinião dele mudou. Opa, então orar faz Deus mudar de opinião. Então, ele não é imutável, porque ele estava de um jeito e ficou de outro. Como que a prece se encaixa nesse modelo? É porque a prece por intercessão, ela resulta num compromisso de quem ora por aquele que foi o pedido. Quando Lívia ora por ela, ela assume parcela de responsabilidade. Então, ela altera o mecanismo da lei porque ela se insere nessa história. Vamos colocar de outra maneira. Se Públio estivesse sozinho, sem a intercessão de Lívia para resgatá-lo da escuridão, ele demoraria muito mais tempo para sair.
mas ela vai e intercede por ele. Como ela vai e ela intercede, ela muda a possibilidade do tempo que ele vai ficar lá. Diminui o tempo dele de sofrimento e ele tem a chance de um renascimento. Mas isso é de graça? Não. Ela assume parcela de responsabilidade. Qual? Vai renascer com ele. Então, quando nós intercedemos por alguém e que nós pedimos que mexam-se os mecanismos da lei, nós nos inserimos na história do outro e passamos a partilhar com ele as suas experiências. Nós dividimos as responsabilidades espirituais que esse companheiro possa ter. Então, na hora que Lívia intercede por Flávia, ela está derramando sobre a filha parte das suas intenções no que diz respeito ao cuidar da filha de maneira mais intensa. Orar por alguém e interceder e obter êxito significa que a gente está entrelaçando os nossos destinos por aquele por quem ora e oferecendo os nossos próprios destinos para se cruzarem com o desses indivíduos e oferecer a todos eles a chance de uma nova história com uma participação mais efetiva nossa nos seus próprios destinos. E o bem interessante dessa questão do terceiro ato, saltando desses 3 pontos fundamentais, que é a maneira como o orgulho se rende, a forma como Jesus define o Império Romano, e, em terceiro ponto, essa questão da intercessão da esposa, existe um fato bem curioso na história, que quando Jesus vai embora, ele perde a consciência. Ele encontra Jesus no pôr do sol, e ele só volta a si 9 horas da noite. Ele ficou fora do ar um tempão. O encontro dele com o Cristo foi tão intenso que ele como que desmaia. Ele fica desacordado. Quando ele recobra a sua consciência, já é noite plena, e ele volta para casa, e quando chega, encontra a filha curada. Isso seria um motivo suficiente para que, de repente, ele mudasse de opinião e aceitasse que, de repente, Jesus, de fato, seria alguma coisa de muito singular. Afinal de contas, ele provou que ele foi capaz de curar a sua filha. Mas ele não atribui a cura a Jesus. Ele diz que outras causas é que podem ter provocado a melhora da menina e a sua própria cura. Mas ele não acha que Jesus tenha sido o elemento causador da sua melhora. Vamos para o quarto ato. Quarto ato da história, a crucificação de Jesus. Na crucificação de Jesus tem 3 elementos muito importantes. Pilatos, que é apresentado ali pelo seu interesse político, pelas suas questões mesquinhas, e até a tentativa de seduzir Lívia, que é um ponto que é muito presente nessa primeira parte da obra, e Lívia não aceita as investidas de Pilatos, mas como ali naquela região do Império Romano as intrigas eram muito fortes, não faltam pessoas para colocar em suspeição em Públio de que Lívia teria tido algum tipo de relacionamento com Pilatos, estaria aceitando a corte que Pilatos estaria fazendo para ela, quando isso tudo não era verdadeiro. Não era verdade. E aí Pilatos é um elemento muito importante nessa parte da crucificação, porque ele teria tido a oportunidade de decidir de uma forma ou de outra, mas para se eximir das consequências, ele prefere lavar as mãos e deixar com que a crucificação acontecesse. Um segundo elemento importante nesse capítulo é Lívia. Lívia, ao saber do que está acontecendo, ela vai atrás de Pilatos para interceder em favor de Jesus. Grata por aquilo que aconteceu com sua filha e compreendendo a excelsitude da mensagem de Jesus, diferentemente de Públio, ela tem já uma nítida compreensão da mensagem que o Cristo possui e, apesar de ser romana, ela já está convertida ao pensamento daquilo que o Cristo apresenta. Então ela vai até Pilatos à noite para pedir que ele não faça nada com ele, que o solte. Mas o que acontece? Ela, ao ir lá para falar com ele, é vista por algumas pessoas que contam para Públio que ela teria ido até o procuratório
para falar com Pilatos. E ele, sem considerar que efetivamente ela estava indo a favor de Jesus, mas que ela estava indo por um interesse do ponto de vista afetivo com Pilatos, ele cai na trama e conclui de maneira inquestionável, não aceita que ela se defenda, de que ela e Pilatos têm algum tipo de relacionamento afetivo. Por mais que ela tente negar, ele não aceita que isso aconteça. Por mais que ela procure dizer que não é isso, ele simplesmente a ignora. E nesse capítulo, desse ato da chamada crucificação do Cristo, esses 3 elementos são muito fortes. A figura de Pilatos, a figura de Lívia e a posição de Públio com relação a tudo isso. Aí você vê uma coisa curiosa. São almas gêmeas? São. São espíritos que se amam? São. Mas ele ainda tem muitas dificuldades morais. Esse indivíduo é o mesmo que na encarnação anterior retirou os olhos das pessoas. É o mesmo. É o mesmo que esmagou uma rebelião. É o mesmo. Ele está numa nova existência, ele ainda não matou ninguém. Não matou ninguém. Mas ele já mandou um cara para as galeras. Já teve coragem de destruir uma família. O seu coração ainda não se curvou ao pensamento daquilo que o Cristo mostra. E ele, ao mesmo tempo, apesar de amá-la, não consegue ouvir, não consegue acreditar nela. E é interessante a gente perceber como nós somos contraditórios, porque ele foi, ao mesmo tempo, tão amoroso com o poema que ele criou, mas ele depois se volta contra ela e torna a sua vida um verdadeiro inferno pelas conclusões precipitadas que ele toma, muito parecido conosco, que às vezes, nesses aspectos, tomamos muitas decisões equivocadas e acabamos machucando os outros e a nós mesmos e perdendo a oportunidade de sermos felizes pelas conclusões precipitadas que às vezes nós tomamos. Quinto ato. O quinto ato é o princípio das dores. O quinto ato já é um resultado de tudo aquilo que nós vamos ver Públio plantando durante a existência. Ele plantou o quê? Ele plantou orgulho, ele plantou desamor, ele plantou dureza de coração, ele plantou uma série de imperfeições morais. Do quinto para frente, o que nós vamos ver é um conjunto de dores. A primeira das dores é o rapto de seu filho. O seu filho mais novo é raptado pelo pai de Saul. Lembra que o pai de Saul disse: é duro perder um filho, é amargo perder um filho, senador. Ele planeja e faz o rapto do filho dele, para que o senador sinta o quanto é desesperador querer um filho e não poder achá-lo, tal como André de Gioras teria perdido seu filho nas mãos da decisão arbitrária de Públio. Então ele vai e tira o menino dele. Eles já estavam voltando para Roma, porque a filha já estava curada, eles iam voltar, só que com o rapto do garoto, não dá para voltar. Vamos ter que ficar mais tempo para ver se a gente acha o menino. E aí eles acabam se emaranhando, eles vão ficando naquela situação. E aí alguém pode dizer assim para mim: poxa vida, por que esse passou pela experiência do rapto, né? Puxa, que doloroso isso. Mas por quê? Há uma causa para isso. Quando ele faz o fenômeno do não perdão, ele automaticamente se credencia para passar por sofrimento. Certamente alguém poderá perguntar: tá aí Lívia, como é que Lívia se insere nisso? Ela não intercedeu por ele? Quando a gente intercede por alguém, a gente compromete as nossas histórias com o outro. E nós vamos passar por experiências que não são necessariamente as nossas, mas por amor nós vinculamos as nossas histórias às do outro e nós passamos a partilhar as experiências espirituais. Como ela, na condição de esposa, aceitou renascer para estar junto com o senador romano numa nova existência corporal, ela estava aceitando as injunções daquilo que poderia acontecer na medida em que o senador tomasse decisões equivocadas e que ela estivesse inserida nesse contexto. Ela sofre por uma circunstância que não é necessariamente do passado dela, mas é a intercessão.
É a relação de amor que vincula as almas que faz com que determinados espíritos experimentem dramas que pertencem ao outro. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Você tem um casal e o casal tem um filho. Esse filho é inimigo do pai. Nossa, é um inferno a vida porque ele é inimigo do pai. Mas ele não é inimigo da mãe, ele é inimigo do pai. Mas a mãe é casada com o pai. Ela não tem nada a ver com a história do filho, mas ela sofre. O conflito dos dois acaba, de alguma forma, atingindo essa mulher, que, em princípio, ela não tem vinculação com a história dos dois, mas ela tem com a história dele, do pai. Então, nós mesclamos as nossas histórias quando nós escolhemos alguém para partilhar as nossas vidas. Ela, portanto, experimenta a dor de ser a mãe sem um filho, sem que necessariamente isso tenha a ver com o passado dela, mas tem a ver com a decisão de resgatar da escuridão um espírito que ela amava muito, Públio. Segunda dor que existe no quinto ato, a indiferença dele. Quando ele conclui de maneira unilateral que ela o traíra, ele decide ignorá-la dentro de casa. E ela passa 25 anos vivendo na casa sem que ele lhe dirija a palavra. Ela vive como uma serva na casa. A maneira que ele usa para se vingar dela não é abandonando-a, porque se ele a abandonasse, ela seguiria a vida com outra pessoa. Ele a pune sem dar a ela a condição de separação, para que ela vivesse como escrava dentro da casa dele, sem que ela pudesse falar com ele. Então você vê como que pode, né? São pessoas que são espíritos que se amam, mas é um amor tisnado de imperfeições. E mesmo ela tendo feito o trabalho de resgatá-lo nas sombras, ainda assim, ele ainda é o espírito que a machuca, que a fere, que a magoa, que provoca seus sofrimentos. Se nós formos perceber, boa parte das dores que Lívia passou durante a existência foram produzidas exatamente pelo seu marido. As maiores dores que ela passa foram motivadas por ele, porque a perda do filho foi motivada por ele. Esse processo de indiferença é motivado por ele. Todas as dores que ela tem, elas basicamente estão motivadas por Públio. Então, nesse quinto capítulo, que seria o capítulo esse ato, que seria o ato das dores, nós temos o rapto do filho, depois a dor da indiferença dentro de casa, de como eles vivem num processo muito infeliz, e o terceiro desses é que, apesar dela ter toda essa indiferença da parte de Públio, ela se identificava cada vez mais com a mensagem que Jesus havia deixado. Jesus já havia desencarnado, os tempos foram passando e já havia quase 25 anos da crucificação de Jesus, o cristianismo nascente estava a pleno vapor e ela estava convertida ao cristianismo. Ela ia para as reuniões dentro das catacumbas, ela participava do movimento cristão, e era ali, na mensagem do Cristo, nas suas consolações, nas palavras que eram pregadas pelos seguidores de Jesus, que ela encontrava consolação para as suas dores. A dor do lar desfeito, a dor do rapto de um filho, e ela conseguia superar essas dificuldades, agasalhada na mensagem que Jesus havia oferecido para os seus seguidores. Até que, além da dor do rapto, além da dor da indiferença, esse quinto ato reservaria ainda uma terceira página, o martírio de Lívia. No ano 58, ela está nas catacumbas quando os soldados chegam e cercam os cristãos para levá-los para a arena. Como ela está com roupas romanas, ela troca com a serva. E a serva diz, mas senhoras, troque, porque se eles me virem com roupa romana, eles vão me mandar embora, porque eu sou uma romana. Troca comigo, me dê suas roupas de serva e fique com as minhas roupas de romana. E assim é feito, ela troca de roupa. Os soldados, então, quando veem a serva com roupa de romana, mandam a serva embora, porque acham que ela que é a romana da história, e Lívia é misturada com os outros e vai levada para o sacrifício.
ela levava um camafeu no pescoço. E esse camafeu, ela entra na arena com essa joia. Quando os leões devoram os cristãos, o camafeu cai na arena. E Públio, quando tem a notícia de que os cristãos teriam sido presos, e Ana conta o que teria acontecido, ele corre para ver se ele conseguia salvar Lívia, porque no fundo, ele amava, e ele fazia aquilo como maneira de se vingar. Ele então vai descobrir que ela já havia sido sacrificada e encontra na arena o camafeu dela. Pense no remorso, porque ele machucou ela tanto tempo, gostando dela, mas achando que era assim que ele a punia. E ele perdeu a oportunidade de ficar com ela. O grande anjo que ele teve na vida para que o guiasse, desapareceu. Esse era o ano 58. E ele perde Lívia. Ela desaparece da sua convivência. Ela não sai da sua ambiência espiritual, porque ela continua a envolvê-lo, a tentar ajudá-lo, mas ele entra numa fase muito amarga, porque ele se sente perdido, sem referências, sem a esposa, sem o filho, aquela mensagem daquele carpinteiro a incomodá-lo, e ele começa a cada vez mais rentear com aquela mensagem, isso vai produzindo nele muitos outros sofrimentos. Ele descobre que tudo não passou de uma traição, de uma mentira. Imagine a dor que ele sentiu quando soube que tudo foi mentira, que não era verdade que ela teria tido nada com Pilatos. E ele não podia mais voltar atrás. Ele tinha perdido a oportunidade. Além de ter passado todo esse tempo enganado, agora com ela desencarnada, não tinha mais como voltar e pedir perdão. Então ele vive uma dor muito grande. Foi um processo de dor, são 10 anos de muita dor. Até o ano 68, que é quando vai acontecer o penúltimo ato da nossa história. No ano 68 da era cristã é quando eclode a 7ª das insurreições do povo de Israel contra o Império Romano. Novamente, o povo da Galileia se insurge, tentando libertar Israel do jugo dos romanos. E promove-se assim uma guerra brutal, muito violenta, com conquistas de ambos os lados. Ora, os romanos conquistavam determinadas posições, ora, eram os judeus que avançavam e conseguiam tomar determinadas posições que estavam sob mando dos romanos. E numa dessas batalhas, no ano de 68, quando estavam na luta para tentar vencer o Império Romano e expulsá-los de Israel, o que não vai acontecer, porque no ano 70 os judeus serão vencidos e os romanos vão destruir o Templo de Jerusalém, vão arrasar o templo, mas em 68 ainda estava em pleno fragor das batalhas. E nessas batalhas, os romanos estão em luta contra os judeus e o senador romano, evidentemente, não está fora desses embates. Públio Lentulus está na batalha e os rebeldes conseguem prender o senador. Ele é preso na Torre Antônia. E quando ele está ali preso, os rebeldes o levam como cativo. Quem aparece liderando aquele levante, aquele momento de insurreição? Ele mesmo, André de Gioras. O mesmo que havia sido pai do menino que ele havia condenado às galeras, muitos anos depois se converteu no líder da Revolução e voltou a se defrontar com o senador uma segunda vez. Ele disse: você está vendo, senador, como os papéis se invertem? Hoje quem tem poder de vida e morte sobre o senhor sou eu. O senhor agora não tem poder nenhum. O senhor está sob a minha decisão. O que eu fizer, o que eu quiser, eu posso fazer. Sua vida está nas minhas mãos. E o senador
orgulhoso, mas já cheio de muitos conflitos, marcado com tantas dores, envelhecido, sofrendo de maneira muito grave os seus equívocos, já cheio de cicatrizes que a vida havia deixado, já não tem mais aquela mesma impulsividade de antes. Ele já é um homem amargo, um homem como que vencido, mas com o coração ainda difícil. E aí André de Gioras diz para ele: eu vou lhe mostrar, senador, como é que a gente faz com as pessoas que tiram de nós a luz dos nossos olhos, que são os nossos filhos. E é muito curioso o que acontece, porque se a gente for lembrar do primeiro ato, o bisavô de Públio Lentulus, que era Públio Lentulus Sura, ele também esteve em batalhas. E o que fez ele com os seus vencidos? Ele tirou-lhe os olhos. Então, quando ele está preso na Torre Antônia, André vai tentar puni-lo pelo que ele fez. Ele poderia ter 1000 formas de fazer. Poderia realizar 1000 coisas. Mas entre as 1000 ideias que ele tem do que ele poderia fazer para se vingar do senador, ele escolhe uma em particular: cegá-lo. Mas não serei eu que vou cegá-lo. O senhor vai ser cego por um escravo, para o senhor aprender que o senhor não tem poder. Então ele chama um escravo que vem com dois ferros em brasa para cegar o senador. E ele chama o escravo pelo nome Ítalo. Olha o nome do escravo. Ítalo tem a ver com Itália, né? Ítalo. E entra um escravo de aproximadamente uns 40 anos. Quando o Públio olha o escravo, ele se vê naquele escravo. O escravo é parecidíssimo com ele. Tem os traços romanos. É uma mistura dele com Lívia. É familiar aquela fisionomia. Tudo se encaixa. Ele raptou o filho e agora vai fazer o próprio filho do senador cegá-lo. Ítalo se aproxima com um ferro em brasa e cega o pai, sem saber que ele é o pai. Depois de cego, ele manda o Ítalo se retirar e diz: sabe quem é ele? É o seu filho. Eu mandei cegá-lo. E nisso os soldados entram e matam Ítalo. Ele é morto pelas lanças dos romanos. E Públio, então, é salvo pela mão dos romanos, que retiram de lá, mas ele já está cego. Então, olha só. Na Revolução, a gente vai encontrar mais 3 páginas muito interessantes. Primeira, o encontro com a lei de causa e efeito. Ele se encontra com André de novo. Segundo, ele encontra com o seu filho. Terceiro, a cegueira. Daí nós vamos para o último dos atos, o 7º ato, que é a sua desencarnação, que acontece no ano da explosão do Vesúvio, a erupção de Vesúvio, em 79, 10 anos mais tarde. Ele está cego há 10 anos, e nesses 10 anos cego, ele não pode mais ter a autoridade que ele tinha. Ele precisa que os seus escravos coloquem comida na sua boca. Ele precisa que os seus escravos o levem e o tragam. Ele é absolutamente... Ele precisa de ajuda para tudo. Ele precisa que a gente comece a perceber a mudança que ele está fazendo. Públio, nesse último ato, já não é mais o senador orgulhoso de antes. Já se percebe uma mudança. O pensamento do Cristo já tem uma significação muito grande dentro da história dele. E, ao mesmo tempo que ele tem todas essas mudanças, nós vamos perceber nesse 7º ato 3 pontos muito importantes. A mudança dele, a dependência dos escravos e o último dos últimos atos, a sua desencarnação. No começo da nossa live, a Mônica mostrou para nós a manifestação de Lívia na hora da sua desencarnação. Ela, o grande amor da vida dele, apesar de tudo que ele fez, não abandonou. É ela que comparece na hora da sua desencarnação. É ela que aparece e pede para que
Jesus interceda para que ele esteja bem, que ele não é mais o mesmo homem, que ele está modificado, que ele não é mais o senador orgulhoso, que as dores que ele atravessou foram úteis para que ele se mudasse, se transformasse. E ela, então, faz todo um trabalho de profundo carinho, mostrando uma relação muito intensa que existe entre as almas que se consagram umas às outras por seu próprio livre-arbítrio. Públio Lentulus iria desencarnar, e Lívia é que iria recebê-lo do lado de lá. Ele iria para o mundo espiritual, para se recompor das suas várias quedas, mas apesar de todas essas conquistas que ele tem, ele perdeu a concessão de estar na convivência de Lívia. As obras espíritas falam que ele, de certa maneira, iria ter muitas experiências no futuro, muitas, mas, ao mesmo tempo, ele nunca mais teria a chance de encontrá-la. Ele perde a concessão de encarnar perto dela. E, nesse sentido, eu queria fazer algumas reflexões sobre esse caminhar que nós temos na figura de Públio, e eu queria trazer a Sâmia para a gente discutir junto isso. Por favor, coloca a Sâmia para a gente trocar algumas ideias. Oi, Sâmia. Olá, Elahá, olá a todos. É interessante essa história de Públio, porque nós tivemos no Evangelho, quando Jesus estava na Terra, outras histórias semelhantes em que ele se encaixa. E Saulo de Tarso é um que cometeu muitos equívocos, mas quando ele sentiu a energia do Cristo no caminho de Damasco, ele se transformou em Paulo de Tarso. Ele recebeu um convite de amor. Apesar de todos os pecados, quando o Cristo o encontrou no caminho de Damasco, não foi com o objetivo de tentar penalizá-lo, nem fazer com que a lei de causa e efeito por todos os crimes de Saulo chegassem de fato à vida dele, mas convidá-lo à transformação. E Saulo aceitou e se transformou em Paulo de Tarso. Aconteceu a mesma coisa com Madalena, que veio de uma vida equivocada, mas quando encontrou o Cristo, conseguiu ser contagiada por ele e decidiu se transformar a sua vida. Aceitou o convite de Cristo de amar. E assim, novamente, a lei do amor sobrepujou a lei de causa e efeito, e ela teve uma transformação e uma vida de felicidade, apesar dos pesares. E isso aconteceu com Públio Lentulus. Apesar de todos os equívocos dele durante a sua vida, as suas existências, ele teve a oportunidade e encontrou o Cristo. E aquilo que você descreveu, Elahá, a maneira com que ele se sensibilizou foi igualmente a maneira com que Saulo se sensibilizou no caminho de Damasco, que Maria de Magdala se sensibilizou a ver o Cristo dentro da casa de Simão Pedro, que a mulher adúltera se sensibilizou quando Cristo foi defendê-la, entre a mulher e aqueles que queriam apedrejá-la, e também se transformou. Com a única diferença, Públio não aceitou o convite do Cristo. Ele estava pronto. Senão, ele não se sensibilizaria tanto com a energia do Cristo. Observem que os soldados que prenderam Jesus, principalmente aqueles que depois maltrataram Jesus, que crucificaram, sentiam aquela energia, não percebiam. Eles não estavam prontos. Eram aqueles que encaixavam na frase, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estão prontos. Mas Públio estava e não aceitou o convite. E em vez de ele seguir a lei do amor que cobre a multidão de pecados, ele escolheu manter-se no equívoco e atraiu para si a lei de causa e efeito que fez com que tanto ele sofresse. Concorda, Elahá? Esse ponto é muito interessante pelo fato de que, se nós formos observar com atenção, outros personagens do Evangelho não percebiam Jesus na sua grandeza, mas ele já tinha essa sensibilidade. Então, o investimento de Lívia em cima de Públio não era um investimento vão. Ela não investia em cima dele porque ele era uma alma endurecida e incorrigível. Não. Ela percebia a sensibilidade que existia nele. Veja o poema que ele escreve para ela. Veja que não há nenhum ato que a gente perceba durante toda a história de Públio que fale da infidelidade dele com ela.
Então, ele tinha uma série de virtudes já conquistadas, ele tinha muitos valores, e quando o Cristo se apresenta, ele não suporta a imponência da autoridade espiritual do Cristo. Então, realmente, ele já poderia ter feito. Então, foi uma decisão de puro livre-arbítrio. De puro livre-arbítrio ele fazer esse tipo de decisão. E aí a gente observa dentro disso que isso tem muito a ver conosco. Nós, muitas vezes, já estamos muito mais prontos do que a gente pensa, porque a gente se emociona, a gente chora, a gente lê uma mensagem, fica comovido, mas depois a gente, não posso, aí se recompõe e acha que o certo é manter a nossa postura orgulhosa. Essas são as janelas de passagem. Nós temos janelas para atravessar. Nós somos almas muito mais prontas do que a gente pensa. Nós temos uma tendência de coitadismo, de dizer, coitadinho de mim, eu sou mal. Nós não somos isso. Nós já temos muitas conquistas, nós temos muita grandeza. O que nos falta é coragem para assumir o amor que a gente já tem. Nos falta coragem para que a gente efetivamente viva o que já sabe. E e Públio pagou exatamente por isso, porque já poderia ter feito uma caminhada desde o começo, porque a convivência com Lívia lhe dava a condição para que ele fizesse isso. Mas, infelizmente, pelas opções que ele tinha, ele começou a ter a sensação de que ele carregava um peso dentro de si. Um peso que ele poderia ter se aliviado desde o princípio. Se nós soubermos aproveitar as lições, nós não precisamos carregar tanto peso dentro de nós dos equívocos que nós cometemos. Por isso, é muito importante que a gente consiga entender que nós não precisamos carregar o peso daquilo que nós somos. Você concorda, Sâmia? Concordo sim, Elahá. Inclusive, a pedido de você, nós vamos ler um poema que fala sobre isso. O nome é O Peso do que Sou. Foram muitos os caminhos percorridos, foram tantos os amores que encontrei, foram tantos os enganos cometidos, 1000 encantos onde muito me afundei. Só as furnas reconhecem o meu pranto, quando hoje ainda ouvem me chorar. Vis torturas que hoje guardo, vis enganos, tatuados em tristeza no olhar. Foram tantos os passados tão presentes, até quando os terei que relembrar? Tantos sonhos destruídos, eram gente, quanta dor ainda terei que resgatar? Pobres almas, tolas todas, onde estão? Que ouviram tudo aquilo que falei, que pensaram por meu mando de ilusão, que seguiram os caminhos que ditei. Flutuaram para os céus e eu fiquei ancorado sob o peso do que sou. Transformaram-se em açoite o que plantei, devolvendo-me o erro como dor. Hoje vivo do que fui me escondendo, esquecida dos que não me ouvem mais, afastado dos amores de um tempo, para te ouvir e encontrar a minha paz. Jorginho, como eu sei que a turma ama as suas orações, eu vou pedir para você fazer a oração de encerramento. Caso você tenha alguma consideração ao final, pode falar. E queria, no finalzinho, depois que Sâmia voltasse também, para a gente encerrar com todo mundo. Tá bom, eu faço a oração e a Sâmia entra, então. Isso. Só para encerrar. Vamos orar? Vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, que fazes todo o possível para que despertemos na direção da luz, que mobilizas os nossos amores, os nossos antigos afetos, para que estes, transformados na condição de anjo das nossas vidas, de espíritos benfeitores, de espíritos familiares, ou até mesmo de familiares encarnados, para que gravitem em torno das nossas existências, oportunizando a cada um de nós
que levantemos os nossos olhos para a luz. Sabemos, soberano Senhor, da imensidão de dores e imensidão de culpas que carregamos dentro das nossas almas. Compreendemos que o teu amor sempre nos concede oportunidades novas para que aprendamos o caminho da felicidade. Mesmo assim, reconhecemos que não somos gratos com as oportunidades que tu nos tens concedido. Reconhecemos que as nossas almas têm se mostrado indiferentes, avessas até às tuas inúmeras oportunidades de recomeço das nossas vidas. É por isso, Senhor, que hoje, banhados pelo conhecimento que o Espiritismo nos oferece, iluminados pela compreensão do Evangelho de teu Filho Jesus, é que nós comparecemos diante de ti para te dar conhecimento de que nós compreendemos a nossa pequenez, que nós entendemos as nossas fragilidades e que compreendemos que precisamos muito de ajuda para que sejamos capazes de vencer as imperfeições quase intransponíveis que trazemos dentro das nossas almas. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, a presença desses companheiros espirituais, o esforço de nossos mentores e a luta incessante que os teus trabalhadores do bem promovem no sentido de reabilitar as nossas almas, oferecem a cada um de nós a força que necessitamos para termos a certeza de que somos capazes de vencer, que somos capazes de superar as nossas dificuldades, que somos capazes de nos colocarmos de pé diante da tua lei. E por isso, nessa noite singular que tu nos ofereceste, para que refletíssemos sobre o amor e sobre o esforço dos nossos amores, para nos buscarem nas furnas dos nossos erros, oferecendo a cada um de nós a chance de nos levantarmos. Nós queremos hoje te agradecer pela presença desses companheiros em torno de nós. Obrigado, Senhor, pelos pais que tu nos ofereceste. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos que tu nos deste e que nos ofereceram a chance de conhecer a doutrina espírita. Obrigado pela família que tu nos ofereceste, pelas lições que elas nos trouxeram e pelas chances que nos deram de moldarmos os nossos corações. Assim, nós comparecemos diante de ti para te agradecer também pelos nossos cônjuges, por aqueles a quem nós devotamos as nossas vidas e que devotaram a vida a nós. Senhor, abençoa esses companheiros que não desistiram mesmo diante das nossas imperfeições e que estão sempre a postos para nos ajudar nas nossas horas de crise. Que as tuas bênçãos se derramem sobre eles e que se derramem sobre aqueles outros que, de alguma forma, não conseguiram, de alguma maneira, conviver conosco por mais tempo. Abençoa esses companheiros onde quer que eles estejam, encarnados ou não, que o teu amor também se derrame sobre eles, lavando os nossos corações de toda mágoa, de todo remorso, de toda culpa e de todos os sentimentos que nos atrapalham de perceber de maneira mais nítida. E por fim, Senhor, nós te agradecemos pelos nossos filhos, que de uma forma ou de outra ajudaram as nossas almas a lapidar sentimentos, a experimentarmos novas vivências. E assim, no curso dessa existência tão rica
rica de tantas oportunidades, com tantos conhecimentos espirituais, eles nos concederam a graça de ver a vida por outros olhos. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Protege aqueles que tu nos deste na condição de filhos, estejam eles encarnados ou não. Senhor, nós queremos te agradecer a todos esses, os nossos anjos sem asas, que em torno de nós nos deram a chance de podermos despertar para ti. Se nós ainda não o fizemos, é por nossa culpa, Senhor. E por isso te pedimos, não desistas de nós, para que no tempo que ainda nos resta dessa existência, nós possamos torná-la mais produtiva, promovendo em nós o despertamento que nos falta, para celebrarmos com aqueles que nos amam as vitórias espirituais que tu tanto sonhas que nós alcancemos. Por tanta graça que tu derramas em torno de nós, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que tu abençoes a todos os teus filhos sobre a face da terra, a todas as famílias sobre o planeta, derramando o teu amor e a tua misericórdia, aonde alguém possa chamar alguém de mãe, de pai, ou converteu um irmão a essa função. Que o teu amor se derrame sobre todos eles e que a tua graça esteja nos nossos corações, Senhor, hoje e sempre. Falar para vocês que os poemas recitados pela Sâmia vocês podem encontrar no www.sagadasalmas.com.br. Sâmia, minha linda, você quer falar alguma coisa? Só dar os parabéns por esse tema tão lindo, que traz uma história, um exemplo tão lindo. Não só de falhas ou de quedas, mas de superação, porque esse personagem hoje é o nosso querido Emmanuel, a quem a gente tanto deve. Verdade. Quero desejar a todos uma feliz semana, que Deus abençoe-nos a todos e um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por estar conosco até esse momento. Fiquem em paz, fiquem com Deus.